Olá, pessoal, eu sou Ana Volpon e este é o Mindfulcast. Prepare-se para doses de saúde, equilíbrio e plenitude a cada novo episódio. Vamos nessa? Plenitude é o que não vai faltar aqui hoje, tá, gente? Você se prepara, que além de plenitude vem um pacotão de informação de um assunto que é, assim, uma bandeira que eu amo hastear para todo mundo que pergunta, Ana, por onde eu começo? E você que me acompanha aqui há mais tempo, você já sabe qual é a resposta, né? Movimento é liberdade, gente. Como transformar exercício físico em prazer e propósito? Chega, né? Daquele mimimi de que exercício físico é obrigação. Vamos desmistificar isso aí de uma vez por todas? Essa ideia de que movimento é punição. Nada disso. Movimento é prazer. E de que a gente só deve se mexer para emagrecer, para caber num padrão, para compensar a culpa. Hoje eu tenho o prazer de receber uma mulher que vem transformando esse discurso há anos, com autenticidade, inovação e muito amor pelo que faz. Cal Saad. Ana, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você no Mindfulcast. É um prazer falar da minha missão, do meu propósito, do legado que eu estou deixando dentro da área da saúde, a transformação que eu fiz, tirando essa coisa de, eu não gosto de ir para academia, sendo que a sua melhor máquina é o seu próprio corpo, e você pode fazer atividade física, exercícios físicos dentro da sua casa, onde você estiver. E muito obrigada pela oportunidade de eu estar aqui passando os meus conhecimentos, a minha experiência. Estou há 28 anos na área. Pouquinho tempo, né, Cal? Gente, a Cal, ela é, vou falar o currículo, tá, dessa mulher, desse mulherão. Ela é professora, especialista em nutrição esportiva, colunista da CBN, TEDx speaker, dona do Instituto Cal Saad, criadora da Gangue da Cal e uma das mentes mais criativas do fitness brasileiro. E o que ela tem feito vai muito além do treino. Vai pro corpo, para a alma e para a vida das pessoas. Eu tô muito feliz de você estar aqui, Cal. Obrigada, eu também tô muito feliz, te admiro muito. E parabéns pela iniciativa. O seu cantinho é muito gostoso, a sua logo fala muito do que eu acredito. E cada vez mais Deus vai me encaminhando para lugares e pessoas que tenham os valores, a essência, que são parecidos com os meus. Eu não digo igual, porque igual a gente não consegue transcender ao ponto de se ajudar na troca. A troca é boa porque um pensa no vermelho, o outro pensa no amarelo, eles combinam. Então, mas a base, os valores e a essência, que são princípios inegociáveis, cada vez mais Deus vai me encaminhando lugares para eu poder estar passando o meu conhecimento e entrando dentro da sua vida com um propósito para você mudar hoje. São as sincronicidades da vida, né, Cal? Eu também acredito muito nisso, que as portas vão se abrindo e vão colocando mais e mais pessoas que têm essa afinidade emocional, de repente, Exatamente. Né? Energética. Exato. Né? Cal, conta pra gente como é que começou esse teu movimento essa paixão pelo movimento, o movimento pelo movimento. Começou aos 4 anos, Uau. Quando a minha mãe me colocou na ginástica olímpica. Aos 8 eu já tinha minha prancha de bodyboard, que é surf, meus pais surfavam comigo. Aonde você morava, Cal? Aqui em São Paulo, mas eu ia bastante pro Guarujá. Tá. E aí depois eu me identifiquei na educação física escolar com o futebol. Para menina sempre era vôlei ou handball, e eu sempre estava lá metida no time de futebol dos meninos, até o dia que eu fui chamada para fazer um teste, entrei, joguei 7 anos de futebol profissional. Não acredito. Aqui no Brasil e fora. Quando eu resolvi parar para dar mais atenção à minha carreira de professora de educação física, e comecei a me especializar dentro da minha área.
quando eu fui chamada para trabalhar nos Estados Unidos. Ali eu fiquei na BMW das Américas com pilotos durante 1 ano e meio, mais ou menos, e depois eu fui chamada para trabalhar numa outra empresa onde eu tive acesso à NBA. Foi quando eu tive uma carga muito grande de experiência, muito vasta, muito agregadora sobre o treinamento funcional, que aqui no Brasil, quando eu entrei com o treinamento funcional, falavam para mim que era treinamento de circo. E eu falei, nossa, como a gente é atrasado, né? Como as pessoas julgam sem saber. Primeiro o brasileiro julga para depois ele estudar. Como o brasileiro pega um estudo científico, ele lê as 2 primeiras linhas e deduz. Como ele é preguiçoso para a leitura, somos um dos países mais preguiçosos para a leitura. Eu falei, que pena, mas mesmo assim, na contramão, eu vou mostrar para vocês sobre o que eu vim fazer aqui e sobre o que eu trouxe lá fora. Eu vou compartilhar mesmo vocês me julgando. E ali consegui tirar o visto, um dos mais difíceis, que é o O1. Eu fui para lá já com visto de trabalho, mas dentro desse outro trabalho eu tirei o visto O1, que é celebridades / habilidades extraordinárias. Eu não tinha programa nenhum, hoje tenho na CBN, tenho na Eletromidia, enfim, tenho canal no Instagram, mas não era sobre isso, era sobre as habilidades extraordinárias. Eu comprovei com os meus currículos e estudo que ninguém na Flórida tinha o conhecimento que eu tinha. Que máximo, cara. Então, eu nunca parei. O movimento, a endorfina cura tudo e o movimento liberta para uma longevidade saudável e com autonomia. Então, é isso que eu acredito, é isso que eu vendo, é isso que eu priorizo dentro da minha família, que treina junto comigo no Instituto Calçade, e é isso que eu quero aqui passar para vocês. Que máximo, Cal. Tua história é realmente assim de inovação e superação. O Sim. que o Instituto Calçade oferece de diferente para quem não conhece? Fora os equipamentos, que eu sempre vou viajar para ver as tendências lá fora, o acolhimento. Quando você entra lá, tem o método Calçade, que foi desenvolvido por mim. Vou falar a 6ª parte do método, que é a última, é o descanso da mente. Então, eu estudei musicoterapia, eu estudei aromaterapia, eu aplico isso no final da aula para a gente se reconectar após ter passado uma aula endorfinada, ou se você está com alguma lesão, ou está muito cansado, a gente faz um treino regenerativo, mas você sai dali conectado com esses princípios que é a música e os óleos essenciais, a aromaterapia, que eu acredito bastante. Que legal, Cal, muito legal. E o que você vê como erro comum nos treinos de academia tradicionais? Receita de bolo. O treino que é passado para você é passado para mim, é passado pro Vando, que tá ali filmando a gente. Na técnica. Então, assim, somos seres individuais. Não adianta querer dar a mesma coisa. Seu objetivo é um, o meu é outro. Eu gosto de uma coisa, você gosta de outra. Dentro do que eu gosto, você vai fazer só o que você gosta? Não. Você precisa fazer o que você não gosta, justamente para fortalecer os seus pontos negativos, seja a postura, seja fortalecer as pernas, os braços, o seu paravertebral, sua coluna. Você vai fazer, mas não pode ser uma receita de bolo. A gente vai com jeitinho, colocando um exercício que você não gosta para 2 que você gosta. A gente vai fazendo essa leitura. Então, o maior erro que eu vejo hoje é ainda a receita de bolo. E a gente não só treina o corpo, né, Cal? A gente treina a coragem, a gente treina a mente, porque é muito isso. Total. O corpo, você vai lá, você faz um exercício que é repetição. Mas se você não tiver com isso aqui, a mente bem treinada, você interrompe o exercício no meio, você coloca carga que não é... Sei lá, cada um tem um objetivo. O meu é ganhar massa magra. Se eu não carcar na carga, eu não vou ter o resultado que eu preciso. Exato, mas antes de você carcar na carga, você precisa fazer esse exercício biomecanicamente correto. Porque não adianta você fazer esse exercício, senão por eu vou exemplo, lesionar. Exato, usando a sua cervical como impulso, Sim. o seu tronco como impulso. Não, você precisa ter um core fortalecido para poder deixar aquela parte
o mais isolado possível. A gente Sim. nunca fala que o músculo trabalha sozinho, porque ele tem ali um grupo de músculos que estão assessorando. Só que o teu corpo não pode ser um pêndulo. Não pode compensar, Não, né? exatamente. Por isso que é importante, às vezes, até diminuir carga para você executar Aprender. bem. E o aprendizado é fazer repetitivamente até o seu sistema nervoso central entender como que se faz o movimento para a gente progredir. Aí Sim. entra a progressão e você vai casando exercícios que se complementam para o seu resultado vir o mais rápido possível, porque a gente quer um resultado para ontem. Claro. Ainda mais que hoje em dia somos seres imediatistas, mas dentro desse imediatismo, saiba respeitar a progressão, saiba respeitar suas limitações e saiba que sim, você não é somente uma troca de pinos, é você fazer o exercício corretamente. Sim. Se Isso é muito alimentar importante. corretamente, aí vem uma série de coisas que vão ser a somatização para o seu resultado dar certo. Alimentação, sono, descanso, você conseguir... Não é só o descanso, gente, o descanso de não trabalhar aquela musculatura. Como diz aqui o Mindful Cast, a gente precisa descansar a mente, tirar um pouco a mente do nosso automático, se conectar com outras coisas, para poder sim descansar de verdade, para poder sim fazer um sono regenerador, renovador, e que você vai acordar cheio de energia para o próximo treino. Sim, de repente vai se conectar com um livro, vai se conectar com uma meditação, sem celular, né, Cal? Sem celular. Menos tela, É isso. né? Total. Como você criou o seu próprio método? Ele é um método que passa por exercícios funcionais e ele vai também com aparelhos, ou ele é mais focado no funcional? Não. Ele tem um aquecimento, depois as mobilidades articulares, que também foi outro conceito que eu trouxe para o Brasil, que as pessoas não acreditavam, que hoje vendem a rodo. Outro dia encontrei uma menina numa feira, estava me apresentando, ela falou: quero te pedir desculpa, quantas vezes eu falei. Hoje ela é uma garota que manja muito desse assunto, ela estudou muito, é uma das melhores do Brasil. Ela falou: quero te pedir desculpa. Olha aí. Por ter falado tão mal da mobilidade, que hoje é o que me sustenta, hoje é o que eu acredito. Então tem a mobilidade articular, você vai preparar a sua articulação para o movimento. O aquecimento, você prepara o seu corpo como um todo, você eleva a temperatura corporal para evitar lesões e eleva a sua circulação sanguínea para o corpo inteiro. Aí entra a mobilidade articular, entra o exercício, a educação do movimento, depois o núcleo segmentado, que aí sim vai por entra a musculação, né? Dependendo qual que é o seu objetivo, se é força, que eu gosto muito de trabalho de força, para vários objetivos, junto com o treinamento funcional. Eu caso eles, eu associo eles. Tá. Isso é ótimo, né? Porque não fica... É igual ao tratamento estético, não precisa só no creminho de manipulação ou naquelas marcas super bacanas. Faz um mix que dá bom, né? Eu acho que cada caso, sem dúvida alguma, tem a sua... Associar estímulos, para mim, é uma das grandes... um dos grandes caminhos que eu encontrei para um resultado que tenha longevidade, que a pessoa não acha chato o treino, que a pessoa curta fazer, gosta de voltar, é dinâmico. Sim. E eu vejo que você tem um trabalho muito profundo com gestantes e também com a autoestima feminina. O que mais te preocupa hoje quando o assunto é corpo e mulher? Primeiro é o extremismo. O extremismo, eu tenho um pouco de pavor do extremismo. E então eu procuro sempre mostrar para a mulher que ela pode ter um corpo lindo, saudável, mas ela tem que ter também uma mente saudável. Porque não adianta um corpo maravilhosa e você viver numa crise de ansiedade. Aí, Cal, como você faz para associar isso? Eu trabalho com a respiração. Eu fui para Bali ficar imersa 2 vezes para aprender a respirar, me conectar e poder ensinar. Fiz 2 estudos científicos
pautados em gestantes, atividade física, imagem corporal, para aprender a respirar. Fiquei estudando a respiração durante muitos anos, então as pessoas ansiosas, elas tendem a ter uma respiração mais curta e elas falam muito rápido, elas se atropelam nos pensamentos, elas não conseguem terminar uma coisa, elas já estão fazendo outra, ela não deixa eu terminar uma frase, ela me interrompe sem ela perceber. Então, espera, se concentra, fica em silêncio, puxa e expira. Inspira e solta. Então, eu gosto muito dessa parte de cuidar primeiro disso, para depois a gente ir desenvolvendo. A estética, turma, ela vai vir com o tempo. Primeiro a gente tem que ter um corpo e uma imunidade física tão importante quanto a nossa imunidade mental. A nossa imunidade mental faz a gente ir além, ir para outro lugar, para outra prateleira. Pode acontecer a adversidade que for, você vai estar firme, forte no seu propósito, você não vai faltar no treino porque emocionalmente você está abalada. Eu vejo isso muito. Nossa, meu dia ontem foi um dia de cão. Era o dia que você deveria levantar e ir para academia, se superar, ir além. É assim que se constrói a imunidade mental. Porque o exercício físico, eu acredito que cura. Cura. O exercício físico cura. Porque mais de 88 benefícios você consegue com uma musculatura forte e saudável. Entre eles, hormônios, sais minerais, vitalidade, indo de A a Z, disposição, entusiasmo para a vida. Só que você precisa se permitir. Levanta, vai, tenta. Eu não gosto, isso é uma crença, você tem que romper. Corta, rompe essa crença. Tira isso da sua cabeça. Vai procurar a sua tribo, seu lugar, onde te acolhem, onde você se sente bem. Procure pessoas, vai ficando ao lado das pessoas. A gente começou o nosso podcast falando disso. Vai procurar pessoas que você tem afinidade, que você se sinta à vontade. A academia não é lugar para você desfilar. A academia não é lugar para você ficar pendurada no telefone. Você tá pagando à toa, gastando dinheiro à toa. Fica dentro da sua casa, agacha lá, faz lá comigo que você fica lá e eu fico falando pra você o que você tem que fazer. Você vai ser mais, com mais resultado, mais eficiente do que você ainda gastar. E foi aí que eu inventei o Calçado Express antes da pandemia. Como é o Calçado Express? É em tempo real, hoje a gente atende, tem muito cliente fora do Brasil e Brasil todo. A gente atende as pessoas em tempo real, via FaceTime, via algum aplicativo, Zoom, Meet, enfim. E eu vou falando, agacha, faz. Hoje mesmo, aliás, desde da Páscoa, eu tô atendendo 2 clientes meus que estão na China. Nossa. Mas você tem uma equipe, né? Você não Tenho, tem? mas esses 10 são já particulares meus. Então, Sim. eu mesma que faço. Tenho uma equipe. Hoje nós estamos com quase 60 professores. Fora os recepcionistas, fora a tribo do financeiro e do administrativo, os colaboradores maravilhosos da limpeza, design, enfim, Instagram e etc. E você tem, então, o Instituto Calçaad, que é um espaço físico. Onde fica aqui em São Paulo? Na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, esquina com a Sarutaiá, parece um aquário. Todo de vidro. Pra gente ver quem tá fora, chamar quem tá fora tá olhando, pegando energia. Legal. Atendemos também residencial, Calçado Express, e para vocês que têm empresa ou querem fazer grupos, a gente faz de aniversário, faz grupos de empresa, faz treino de grupos. Eu tenho mais de 10 aulas certificadas, criadas por mim mesma, que vai desde circuito ao Connect, baile da Cal, que é dança. Inventei o primeiro bloco fitness do Brasil, que chama Bloco da Cal. E tem a Gangue da Cal, né? Isso, a Gangue da Cal. O que é a Gangue da Cal? A Gangue da Cal Você é minha fã do meu canal? Não sei, Cal. Se eu não sou, eu vou virar agora. Você já é da Gangue da Cal. Tá. Só que existem as embaixadoras e as meninas mais assíduas. As embaixadoras tem no Brasil inteiro. Todo ano eu as encontro.
Tem o encontro das embaixadoras da Gangue da Cal, às vezes é num hotel. E aí são às vezes professoras ou são Não. alunas? Não, São alunas. não, são seguidoras. São seguidoras. Tem depiladora, tem vendedora de vassoura, Tem tudo. tudo. Tem tudo. Todo mundo tá lá. Tá geral. Hum. Tem gente de tudo quanto é tipo, tem as minhas meninas cadeirantes. E aí você faz um encontro anual. Nossa. Que legal. E aí lá vocês se encontram e treinam Fazemos atividade juntas. física, fazemos o desapego da cal, que eu dou as minhas roupas, tem os sorteios, elas têm direito a pegar as peças, cada uma no seu. É muito divertido. E oramos juntas, atividade juntos. Que gostoso. dia Um inteiro. clube. É, É um clube, um clubinho privê. É. Que bom, cara. mais que aberto delícia. a todo mundo. Que bom. Bom, dá pra se cuidar então sem cair nessas armadilhas de estética tóxica. Tem pavor. Dá pra se cuidar, você agora, a partir de agora, que você tá me escutando a Ana, se virar uma chave pra ter uma longevidade com autonomia. Ó, pensa como você quer envelhecer. Você quer alguém cuidando de você? Você quer ser dependente de outra pessoa? É. Então é agora. Usar que você fralda geriátrica. É isso. Agora você consegue fortalecer seu assoalho pélvico, fortalecer uma boa postura, criar sua poupança de músculo, assim como você cria sua poupança de dinheiro. Você criar sua poupança muscular, que vai te beneficiar muito. E pensa que até para você fazer a sua higiene íntima, você precisa girar o seu corpo. E você, todo duro, não gira o corpo, como você vai fazer? São pequenas coisas que você deve pensar hoje para colher um futuro mais saudável. E claro, quanto antes começar, melhor. Mas o hoje é o mais próximo de uma realidade possível que você pode. Então, você começou falando, né, há pouco, que tem que cortar essa crença limitante. Até você fez, quem tá assistindo, ela fez assim um símbolo de tesoura. Cortar essa crença limitante de que eu não gosto, ou não é pra mim. A maneira como você fala as coisas, isso gruda na sua cabeça, gruda na sua alma. Então, para de falar. Tudo bem, eu sei, você tá aí pensando, mas eu não gosto. Tudo bem. A gente já entendeu isso. Mas muda a chave, começa a falar, eu gosto. Eu já entendi que você não gosta, a gente sabe. Mas você pode mentir nesse aspecto pra você mesma e tá tudo bem. Então começa falando, eu gosto, eu amo. A minha história com a musculação, Cal, passa por isso. Porque por mim eu ficaria fazendo só yoga. E eu fiquei fazendo só yoga 1 ano e pouco. Não deu certo, porque eu desenvolvi sarcopenia, que é doença de idosos, mas a mulher, a partir dos 30 anos, ela já pode começar, ela já tem essa predisposição. E eu tive na pele sarcopenia. Foi bem ruim. Enfim, um corpo aparentemente saudável. Quantos anos você tá Só hoje? que não, 45. 45. Você imagina se você não tivesse acordado Pra isso. dar cor no seu dia, da disposição, da energia. Cor é energia é vida. Você tá com 45 anos, isso iria se acentuar de uma maneira muito, muito, muito profunda na fase da sua mudança hormonal, da sua pré-menopausa, da sua menopausa. Que bom que você conseguiu acordar e reverter esse jogo. E aí eu ia pra academia, quem me alertou sobre isso foi o Alberto Ribeiro. Sim, Dr. Alberto Dr. Ribeiro, que ele tá pra vir aqui, inclusive, logo teremos podcast com o Dr. Alberto Ribeiro. Já deixo um beijo aqui pra ele. Um beijo. Querido. E ele que me alertou, ele ficou assim, eu falando, mas eu me sentia bem, Cal. Pra mim eu tava bem, eu me olhava no espelho e me via bonita. Tô ótima. Não tinha noção, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje em relação à importância da musculatura. E aí eu ia pra academia falando, eu amo a academia. Só que não, né? Eu não queria.
Eu amo. Mas assim, eu já tinha sido triatleta, então eu sabia que eu podia. Eu sabia que eu era capaz. Mas eu queria só fazer o que eu gostava, que era o yoga. E não é assim, a vida não é sobre isso, né, Cal? Então eu falo para as mulheres da minha faixa etária que assim, a gente vai avançando na idade e a perda muscular é inevitável, né, Cal? A Cal vai falar mais sobre isso. É fisiológica, gente. É fisiológico, não tem como. Então, se você não fizer essa poupança que a Cal falou, muscular, você vai só entrar ladeira abaixo, gente. Então, Ladeira precisa. abaixo, precisa fazer. É. Quanto antes você começar, vamos assim, você vai todo dia olhar no espelho, o primeiro lugar, começar no momento presente. Presente é um presente. O agora, que a Aninha tá falando, é um presente. Por isso que se chama presente. Dominar a sua mente. A mente, mente. Você tem que dominar essa mentira. De que não pode, de que não consegue, de que não gosta. Já tentou, não gostou? Se esforça e se força. A vida é sobre saltar obstáculos para você chegar num resultado digno de acordar e dormir sem dor, animado, feliz e chegar à noite, ser grato pelo seu dia. O exercício da gratidão, o exercício de que alguém estava cheio de coisa na mão, de repente alguém abriu a porta do elevador, você não precisou colocar tudo no chão. Esse exercício é de gratidão. Você começa a perceber isso fazendo o teu corpo se movimentar, fazendo a tua mente circular, oxigenar, se nutrir. Se vocês não tiverem essa consciência ou tempo para fazer a sua ginástica, inevitavelmente você vai ter que retirar esse tempo para cuidar da sua doença. A escolha é sua. E quantas pessoas que gostariam de estar se movimentando, mas estão acamadas. E aí estão lá pensando, se eu tivesse feito, se eu tivesse começado, se eu tivesse escutado a Cal lá atrás. Você faz quantos anos? 28 anos você tá falando sobre isso. Então, quer dizer, quantas e quantas vidas você já impactou e quantas te ouviram e passou porque a pessoa não engajou na tua fala, não engajou, não acreditou, talvez, e lá na frente, então, já tá pagando o preço por isso. Exatamente. Né? Então... Nunca é tarde. Nunca é tarde. Pra você começar. Cada dia que você deixa pra trás é um dia que você fica mais distante de ter um corpo, uma mente, um físico, um emocional, um espiritual mais saudável. E a minha pergunta, aonde vocês querem chegar com esse pensamento? Cal, como que você enxerga essa cultura da alta produtividade, alta performance, que às vezes adoece? Seja no esporte... É isso que eu ia perguntar. Você quer a minha opinião no esporte ou você quer a minha opinião como pessoas que trabalham? As duas você pode dar. Vou adorar te ouvir nos dois modos. Na performance, gente, se eu tivesse continuado a minha carreira de jogadora, quando a gente trabalha no alto rendimento, ou treinando a pessoa, ou você sendo a pessoa, o atleta, você já sabe que sua carreira é mais curta e que você vai poder se lesionar, que você vai poder, quando você parar, você vai ter que desmamar, você consome 5.000, 7.000 calorias, você vai ter que ir desmamando aos poucos, porque tem aquele atleta que engorda demais, depois fica até em depressão, enfim. Mas é uma escolha. É uma escolha que às vezes é o caminho que a pessoa ganha o pão dela, que ela sustenta a família dela. São pódios e pódios para depois ela relatar em palestras e contar a história da vida dela. Então, assim, para as pessoas que competem em nível de performance, eu tenho alguns casos dentro do Instituto Calçade, que são os meus alunos, como a Renata Ávila, que é triatleta, mora nos Estados Unidos, campeã. Tem o Felipe Massa, enfim.
Aqui já passou a Fernanda Venturini. Sim, maravilhosa. O Xuxa também já esteve aqui comigo. Queridíssimo. Atletas olímpicos maravilhosos de altíssimo rendimento. Então, né? essas pessoas é uma escolha Sim. para a carreira de vida e que hoje... consciente, né, consciente. Cal? Muitas vezes, quer dizer, a maioria das vezes é consciente. Sim, é consciente. Né? Ninguém chega no alto nível. Não. E de maneira aleatória. Cheguei. De repente eu era atleta olímpico. Então eles sabem até onde que, até mais ou menos, né? Eles mensuram. Porque, por exemplo, um Nenê, que é um jogador de futebol, sou bastante amiga dele. Disseram que a aposentadoria dele ia ser há 3 anos atrás. O cara foi recontratado, tá aí deitando nos jogos, marcando gol. Então, assim, você tem uma previsão do fim daquela jornada maravilhosa durante anos, se abdicando de festas, de comidas, do seu sono, lidando com a competição, que não é nada fácil pra mente. Nós temos esse caso. E nós temos o caso das pessoas que não conseguem produzir no trabalho porque não se organizam. As pessoas que querem abraçar tudo e não fazem nada não se organizam. As pessoas que são preguiçosas fingem que estão produzindo, mas estão apenas trabalhando e correndo em volta do próprio rabo. Elas estão trabalhando em próprio rabo. As pessoas que não conseguem ser destinadas para um fim e ela cumprir aquilo ali até o fim. Procrastinação, Cal. Procrastinação. Ela não consegue, ela passa a vida inteira sem conseguir entregar um resultado. Por quê? Porque ela é atrapalhada, ela é desorganizada. Ordem é progresso. Para você progredir na vida, você ter resultado, você conseguir crescer no seu trabalho, você conseguir crescer na sua vida. Ah, mas se eu trabalhar muito, eu vou deixar a desejar em casa. Em casa é uma prateleira, amiguinha. O trabalho é outra. Se você tá misturando, falta de organização. Eu ia justamente te perguntar isso. Como organizar autocuidado, trabalho, família, treinos, corpo, como? Pegando uma planilha, escrevendo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Às vezes o mês tem 5 semanas, 5 semanas. E repetir aquilo todo mês, anotando tudo que você precisa fazer, tudo que você gostaria de fazer, o que é urgente, o que é prioridade. Porque às vezes você tá fazendo o que não é prioridade no lugar da prioridade. Aí já embananou tudo. E alta performance sem saúde é autossabotagem, né? Completamente. Não tem. Não. Não tem o que sustente. Não. Né? Uma alta performance sem você olhar pra si, sem cuidar de si, não vai pra frente. Não. Eu acho que nenhuma performance de atleta consegue se sabotar, porque não dura muito tempo. A vida do atleta dura tempo suficiente para ele ser capaz de subir no pódio, mas com autossabotagem ele não chega lá. Falando de trabalho, você também vai ser sempre uma pessoa que você vai ser passada para trás, porque vai vir alguém melhor para fazer o que você não fez. Você empreendeu desde muito cedo. Quais são as principais lições que você aprendeu nesse caminho? A primeira lição é o OTOTT. Observa, tenta. Observa, tenta. Troca. Tenha coragem. Seu funcionário não dá resultado, a sua empresa vive de resultados. Observa ele, tenta. Ajuda. Observa, tenta novamente e ajuda. Troca. Tenha coragem para trocar a sua equipe. Já me fiz, já fiquei sozinha, já me refiz, já caí, já levantei. E tô aqui, ó. Nave voando. Só não falo mais foguete, não dá ré, porque do Elon Musk dá, então vai que o meu dê também. Então, assim, não tem resultado, não tem que ter dó. Não coloque o seu lado emocional para trabalhar nesse momento mais do que seu profissional. Ah, mas cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua... Você tá me perguntando sobre a gente fazer uma terapia com cada colaborador seu? Ou você tá me perguntando quais são as chaves do sucesso para você chegar lá? Eu tô aqui falando de um todo.
Número 2, ter um método e nesse método você colocar os métodos, as regras bem estabelecidas com prazos. Não adianta você dar uma direção para o seu colaborador e ele não cumprir prazos e a meta não ser bem esclarecida, bem transparente. E você entender, por fim, que ninguém faz sucesso sozinho. A pessoa precisa sim do parabéns, a pessoa precisa sim de você estar ali falando para ela, olha, gostei muito do que você fez, não são os feedbacks, não são só feedbacks negativos, trabalhar a comunicação, nessa comunicação, dar os feedbacks negativos e positivos também. Você expandiu o teu nome, a tua marca, a tua empresa. Como você conseguiu expandir sem perder o brilho nos olhos? Porque a minha expansão, por enquanto, é até onde eu consigo abraçar. Uhum. Foi sempre gradual, Cal? Gradual. Se eu tivesse aceito 2 convites, que foram gigantescos, eu não entro em profundidade aqui sobre esses 2 convites. Mas um foi de uma venda, falando assim, superficialmente, de uma venda de algo que eu não acreditava, mas que dava muito dinheiro. Perderia a minha essência. Uhum. O outro é colocar 500 pessoas que querem entrar dentro do meu instituto, mas que não sabem o meu método, não sabem falar do meu método, não sabem tecnicamente o que está fazendo. Eles são obrigados a fazerem CTEP, Clínica Teórica e Prática do Método CAL-SAAD, onde eu ensino o que eles precisam fazer. Se não sou eu, é um colaborador de alto nível técnico ou um professor de fora da área da saúde, que vai lá para nos ensinar algo que a gente não faz. Então, a gente tem isso durante 1 ano, 6 meses é com os colaboradores internos, 6 meses é com professores de outros olhares, que é muito importante. Sim. Delegar eu vejo que é muito sobre confiança, né? Isso também é treino, né, Cal? Isso é treino, eu tô passando por um treinamento bem puxado sobre esse assunto, sobre delegar. Porque eu deleguei também a minha parte financeira para uma pessoa que fez uma má administração. E eu paguei por isso. Mas, de vez de eu me vitimizar, fui bruscamente lesionada sobre esse assunto. Eu me olho no espelho e falo, onde você errou? Qual a sua parte do erro dentro do que aconteceu? Foi não fiscalizar. Uhum. Então, quando você delegar, você não precisa fiscalizar toda hora para não perder o seu tempo. Mas, pelo menos, a cada 15, 20 dias, você precisa saber o que acontece dentro da tua empresa. Para não perder a mão, né, Cal? Senão, se fiscaliza demais, é aquele microgerenciamento que também não é saudável para ninguém. E aí, para que delegar se você vai ficar em cima desse jeito? Microgerenciamento é coisa, gente, de quem lá do iniciante. A gente tá aqui falando de empresas que já estão em outros patamares. Mas todos os dias olhar. eu precisava ver minha agenda e falar, não, aqui tá errado, esse horário tá errado, né? Microgerenciamento, vaza. Você tem que microgerenciar, vaza. Vaza com a pessoa. Se você delega total autoconfiança no financeiro, no que envolve o seu nome, e não volta pra olhar, você vai ter a maior lição da sua vida, que é a que eu tô passando. E como você tá passando por isso, Cal? Assim, a gente sabe que, né, pelo que você conta nas redes sociais, você perdeu peso, você tá realmente nesse... um sofrimento emocional, né? Um trauma emocional, como você diz. Como tá sendo isso pra você? O que te sustentou? É difícil, assim, a gente aceitar, a gente se perdoar. Uhum. É difícil a gente se perdoar quando você sabe que a capacidade que você tem era de estar num patamar e subitamente você tá num outro por conta de terceiros. Mas a minha escolha foi passar olhando de frente, fazendo as escolhas. Passei por síndrome de Estocolmo, eu fiquei com dó do agressor, da pessoa que me prejudicou, fiquei com dó. Achei que eu pudesse salvar esse relacionamento. No momento que eu vi que não dava, fiz tratamento. Passei por EMDR, que é um outro tratamento, que é você procurar o equilíbrio entre a sua criança interior, que só quer segurança, entre o adolescente, que só quer justiça,
e o seu eu hoje adulto, que só quer paz. Uhum. Esse encontro com essas 3 fases marcantes demanda muita energia, muita sabedoria. Eu procurei não ficar apática. O que me deixa apática? Remédio. Se você precisa tomar um remédio, você toma. Eu tô dizendo de mim. Você fez uma Sabe? tentativa com remédio inicialmente. Fiquei apática 3 dias, pedindo para cancelar tudo, que eu não queria mais ver nada. Aí os auditores e os advogados falaram não. Pelo menos você vai ver o que aconteceu. Nesse momento eu vi que o remédio não era para mim. Naquele momento. Pode ser que um dia eu precise. Sim. Tô dizendo naquele exato momento. Não era para mim. Eu precisei encarar no pelo, como a gente fala, sentir na pele, sentir dor física, para encarar e saber o que eu tava passando, com quem eu tava passando, as escolhas que eu fiz, onde eu poderia ter sido melhor, onde eu nunca mais vou errar. Uhum. E eu perdi 18 quilos, tratamento com a doutora Paula Vasconcelos, já consegui 6 quilos de volta com muita disposição, com muita dedicação, com muita disciplina, não falto nos meus treinos, não me vitimizei em nenhuma hora. Eu me questionava, eu não me vitimizava. Você fazer trocas saudáveis é você também fazer trocas saudáveis aqui. Uhum. Esse lugar aqui é muito importante, o Mindcast, porque a mente, ela mente. Então, se você não dominar a sua e não entrar em contato com o seu eu real que você quer para o seu futuro, você quer continuar errando nas mesmas crenças, você quer continuar correndo atrás do rabo, você quer continuar os mesmos erros, a vida é tão linda, ela é tão bela, ela é tão grande. Você tem certeza que você quer continuar pequena? Dentro de uma bolha, sem ousar? Eu caí, mas eu sou forte, tenho musculatura para me levantar, para voltar a saltar, para dizer para vocês que hoje eu ainda não tô 100%, mas que eu não vou me tornar o que me feriu. Eu acredito ainda na minha volta por cima. E acredita no ser humano, né, Cal? Eu acredito no ser humano. Eu acredito no amor. Não perdeu a esperança. Não. Eu acredito no amor. Eu acredito no bem. Eu só preciso selecionar melhor as minhas escolhas. Sim. Eu não escolho delegar uma coisa tão séria e nunca mais olhar. Essa é a minha escolha hoje. Sim. Mais um obstáculo diante de tantos que a gente passa na vida, né? E você realmente é muito forte, muito determinada. Você começou do nada e se fez, né? Se fez essa referência que você é, esse orgulho nacional, né? Então, Cal, assim, tamo junto, viu? Obrigada. Tamo junto mesmo. Que você precisar, assim, conta comigo, viu? E você comigo também. Obrigada pela oportunidade de estar aqui passando meu conhecimento. Não foi por um acaso que hoje, dentro da área da saúde, eu me tornei quem eu me tornei. Não. Não me faço, não sou essa pessoa. Não, eu sou porque eu corro atrás do que eu quero, eu corro atrás do que eu acredito, eu estudo, abro congressos na área da saúde muito maiores do que eu imaginei. Virei uma autoridade em alguns assuntos, porque eu estudo sobre esse assunto. Eu não falo da boca para fora, não leio dois parágrafos de um estudo científico. Eu tenho muito orgulho da minha carreira e da minha trajetória. E por isso que eu sei aonde que eu quero chegar. Não, e esse daqui é só uma curva que você tá dando na tua história, é uma curva. Você pode ter certeza que essa linha ainda, essa espiral, ela ainda vai longe, né? Obrigada, viu, pelo Sem acolhimento. dúvida, não, sem dúvida, Cal. É isso aí, a gente passa mesmo, a gente tropeça, a gente cai, a gente aprende. Sem dúvida, você disse que não vai mais errar nesse ponto que foi crucial,
né? E quantas pessoas que administrando empresas, empreender no Brasil não é brincadeira. Eu tenho 22 anos de experiência no mundo corporativo para só então ter a coragem de empreender. Assim, o meu marido falava já há tanto tempo, vai, faz, abre o teu negócio. E eu não tinha coragem, Cal. A coragem que você teve desde cedo de ir atrás, de empreender, de fazer acontecer. E as habilidades que se tem para ser empreendedora são muito diferentes daquelas do corporativo, são outras habilidades, né? Então aqui... A minha primeira empresa eu abri no 2º ano de faculdade, o pessoal do 4º ano trabalhava para mim. Olha... Então são anos aí na estrada, aprendendo a lidar com gente, administrando gente, e é isso, é uma missão mesmo, não é fácil, mas cada dia é uma oportunidade para a gente estar ensinando alguém, tornando essa pessoa especial, importante, ela mesma desenvolvendo as características, ela se encontrando. Umas vão voar para o mundo, outras vão ficar no meu ninho, que é o que eu construí. E a vida é sobre isso. Quando a gente aprende o voo do próximo, a gente entendeu tudo. É isso aí, empatia, né, Cal? É isso. Cal, você que tá sempre à frente aí a gente tá chegando já no final, né, do nosso papo, mas você tá sempre à frente, trazendo novidades pro Brasil e estudando. Então, o que vem por aí que a gente ainda não sabe, seja em termos de tecnologia associada ao fitness? Aliás, se é uma pergunta que eu posso te fazer, se você usa tecnologia na tua metodologia, nos seus métodos, como que você enxerga essa tendência saudável, né, pro mercado? O mundo da tecnologia começou quando a eletroestimulação entrou na minha vida. Gosto muito. Claro que para cada um vai dos objetivos de cada um e também da sensibilidade. Tem gente que, por exemplo, fala: eu não quero molhar meu corpo, sinto muito frio. E a gente aplica a tecnologia de eletroestimulação com molha a roupa, molha o pad. Explica pra gente como é essa tecnologia de... É através de pulsos elétricos e a gente molha os eletrodos, você usa uma roupa especial e a gente prende os eletrodos em você, então você fica molhada. Então se você já não gosta de ficar molhada... já não é para você, mas eu amo a tecnologia. Ela dá muito resultado para pessoas que querem... São 7 categorias que eu uso bastante, desde reabilitação até pessoas que querem a estética, mas que já são ultra treinadas. Você consegue captar daquela pessoa que a carga já não consegue mais fazer. Mas ela treina enquanto tá com os eletrodos ou ela fica parada? Não, ela treina. Tá treinando com os eletrodos conectados. Isso. Pelo menos lá no instituto. Tá. Não sei, cada lugar é um. Eu tô falando da minha. Não, eu não conheço, eu nunca fiz. Então eu quero te convidar para você fazer. Quero. Muito legal. Eu vou gostar. Sobre as tendências. Ainda existem muitas coisas para chegar aqui no Brasil. Por exemplo, eu fui para Los Angeles há 6 meses atrás, trouxe de lá um bloco que ele fica quente e frio em questões de segundos. Então ele fica um gelo e ele fica quente. Se você caiu dentro do meu estabelecimento ou se eu preciso alongar, vou para uma aula de alongamento, eu preciso alongar na região ou te soltar na região escapular ou cervical, que precisa aquecer, eu coloco meu tijolo, que eu chamo ele de tijolo, mas é um bloquinho assim. Eu coloco, aumento a circulação local e vou soltando. Que legal. Então, assim, amo a tecnologia, amo ir buscar tendências novas. O pickleball, que tá super em alta aqui, eu fui uma das primeiras pessoas a experimentar lá em Los Angeles também. Muito legal. O que é o pickleball? É tipo um beach tênis, mas é numa quadra que simula uma quadra de piso duro. Quem tá jogando muito, depois vocês podem acompanhar, o Roberto Justus, por exemplo, ele tá jogando muito. E aí, quando eu postei isso, as pessoas não acreditavam que isso ia virar tendência no Brasil. E hoje já começou a bombar.
aqui alguns lugares, algumas quadras. Então eu gosto, eu sou apaixonada pelo esporte, apaixonada pelo movimento, apaixonada por tudo que vai te fazer levar uma saúde física, mental, elevar, né, a sua saúde, a melhorar os seus hábitos. Então sou apaixonada também por uma cozinha mais saudável, mais leve, estudar os nutrientes. Eu sou apaixonada por dançar no meio da sala, que não é uma tendência, mas é uma coisa que eu faço muito, principalmente nesse momento. E dançar sozinha, tá ali se divertindo. Então, Aninha, assim, eu busco cada vez mais. Hoje sou embaixadora de uma marca de carro, que é carros elétricos e híbridos. E é tecnologia. Eu não preciso tocar, posso dirigir, vou perguntando para ele vai me respondendo, posso atender, não preciso tocar, sair, tirar as mãos do volante. E o ID atende para mim. E o ID quer ir na rua tal. Então, assim, eu sou apaixonada pela tecnologia bem usada. Não você ficar pendurado no Instagram. Isso daí não é tecnologia, atrás de vida. É isso aí, tem que ter uma boa curadoria, né? Exatamente. Seleciona os conteúdos. Eu parei de seguir tudo que é, assim, situações, eu não vou falar nem marcas nem pessoas, mas que me levavam ao consumo. Então, assim, parei. Não sigo mais nada. É isso. Eu sigo ideias. Ideias e bons conceitos. É o isso. O que é consumo, assim, não. Não sigo mais nada, Cal. Parei. É sobre isso. A gente tá conectada com as coisas que fazem ressonância conosco, com a nossa energia, com os nossos princípios e valores. Vamos de ping-pong agora? Vamos. Já que a gente tá em esporte, né? Já aprendi o que é piqueball, ping-pong todo mundo conhece, né, pessoal? Então vamos lá. Um hábito que mudou sua vida? A leitura. Maravilhosa. Um mantra que te guia? Eu mereço, o universo sabe meu endereço. Ai, amei. Uma mulher que te inspira? A minha avó. Como ela chama? Juraci. Dona Juraci. 105 anos, viva até hoje. Dona Juraci. Beijo, Dona Juraci. Onde ela mora? No interior, em Sumaré. Ai, que maravilha. Complete a frase, Cal. Movimento é... Liberdade e cura. Cal, de 10 anos atrás... O que a Cal de 10 anos atrás diria pra Cal de hoje? Parabéns, você não precisou usar o seu réu primário na situação que você está passando. Maravilhosa, Cal. Olha, amei. Amei, amei, amei. Posso completar essa? Pode? Amadurecimento emocional, inteligência emocional. Faz a gente dominar tanto o corpo como a mente. A Cal de 10 anos atrás estaria furiosa, revoltada. E eu tô aqui, ó, plena, pronta pra dar a volta por cima. A melhor volta que o mundo dá é a volta por cima. É, isso aí. E esse universo é muito justo, né, Cal? A lei do retorno é uma lei que nunca falha. A lei dos homens ainda são falhas, mas a lei de lá de cima não é, não. É isso aí. E a gente colhe realmente aquilo que planta. Então você que só colheu o bem, você já tá colhendo bem de volta. Obrigada. É isso aí. Cal, olha, uma baita honra te receber aqui, uma alegria. É a primeira, eu falo tanto de movimento, de exercício físico, é a primeira pessoa que eu trago para falar desse assunto, assim, a primeira profissional do ramo. E já logo começando com calça AD, gente, que não é qualquer uma, hein? Olha lá. Então, assim, você é dessas mulheres que quando chega, deixa a marca, o seu legado, ele já é um legado importantíssimo. Quando é que sai um livro, Cal? Já tem um livro, mas é um e-book que eu fiz na pandemia. Uma composição chama Mulheres Fora de Série. Tá. E cada uma, juízas, professora de oratória, cada uma fez o seu.
e o meu é sobre saúde. Agora vamos pro próximo. Vamos esperar terminar essa fase para estar escrevendo Não, Cal, com tem bastante que propriedade. escrever. Ó, eu fiz o meu, Tô saiu. louca para receber. Vou te entregar agora, vou colocar uma dedicatória aqui. Você falou tanto que a mente mente, né? E eu abro o livro falando justamente a primeira frase. Depois da dedicatória e o sumário vem: você não é o seu pensamento. É isso. Você não é o seu pensamento. Eu falo muito sobre isso, Cal. Todas as imagens você vai ver no livro. Depois, quem não tem ainda, pessoal, tá fácil adquirir na Amazon ou no site da Diosfere. Todas as imagens são minhas. Porque o primeiro curso nessa minha reinvenção foi de artes plásticas. Obrigada. Eu fiz com muito carinho pra você. Obrigada. Viu? Tô super feliz por estar recebendo. E muito bom que vai ser a minha leitura, como eu falei sobre a leitura, que mudou a minha vida. Desde criança eu aprendi com os meus pais. Eu vejo quanto mais eu leio, mais eu aprendo, mais eu desenvolvo a minha fala, a minha mente, passa pelo funil, somente o que eu quero que fique. Então, obrigada pela essa oportunidade de estar recebendo das suas mãos. E no final tem umas receitinhas, aprendi lá na Índia a cozinhar com os indianos, então tem receitas ayurvédicas e não ayurvédicas também. Então tem coisas muito... Eu só faço coisa fácil, eu não faço nada difícil, é tudo papum, como diz a Rita Lobo. Então vai poder colocar em prática. Obrigada. Eu que agradeço, Cal, por você ter vindo, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por, sem dúvida alguma, ter ajudado tantas e tantas pessoas que estão aí do outro lado, pensando se vão fazer. Galera, não façam parte das estatísticas. O que você mais vê aí é uma pandemia de sedentários. Então, assim, sai dessa. As 4 principais doenças, segundo vários estudos, inclusive tem o livro do Peter Attia, Outlive, que ele fala, né, dos 4 cavaleiros do zodíaco. Ele chama as 4 doenças que mais matam hoje. Doenças coronárias, Alzheimer, que isso, gente, não é mais doença mental, tá? Isso é estilo de vida. Então, coronárias, Alzheimer, diabetes e câncer, tá? Diabetes são doenças metabólicas, né, na verdade, e câncer. Então, fuja dessa estatística. E tudo isso você resolve começando pelo exercício físico, não é? A escolha é sua. E eu gosto que você é enfática, assim, você não tem mimimi. Não. É isso, ponto final. Vai e faz. Não gosta? Gente, tem tanta coisa pra fazer. Tem boxe, tem dança, tem natação, tem yoga. Então, assim, mexa o seu corpo. Seu corpo não nasceu pra ficar parado. Não, de jeito nenhum. Vai dar uma volta no quarteirão, que seja. Coloca a vida na sua vida. Passe caminhando por lugares que você passa de carro, que você vai ver quantas coisas diferentes. Abraça uma árvore. Dá bom dia para a turma que está em volta do seu bairro. A gente fala tanto sobre gratidão, a gente fala tanto sobre empatia, quanto que você coloca em prática tudo que você fala? Quem é você? O que alimenta a sua alma? Vai até uma comunidade, vai servir essa comunidade. Você não tem dinheiro para doar? Arrecada dinheiro, vai embrulhar os presentes. Tire um tempo, você conseguiu os presentes? Vai lá doar. Comece a alimentar a sua alma com o que te aquece. Você vai transformar, mudar seu pensamento. E, acima de tudo, se você acredita em Deus, se torne íntimo dele. Não passe na frente da igreja ou quando você vai pegar a estrada e faça o sinal da cruz. Tenha intimidade com Jesus Cristo. É isso aí, Cal. Tenho certeza que muita gente vai sair daqui querendo fazer o que você fala, que é se movimentar. Corpo, mente e energia em movimento. É isso. Que bom. Super obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Namastê. Mas antes de a gente se despedir, deixa aqui teu recadinho, uma palavra final, aonde as pessoas te encontram, seu @, seus novos projetos. É @Calçade e da minha academia @Instituto Calçade.
Lá tem tudo, tem os meus projetos, tem as minhas mensagens diárias, mas eu vou deixar uma aqui para vocês. Cuide da pessoa mais importante da sua vida. Aquela pessoa que vai passar a vida inteira ao seu lado, que é você. Espero ter ajudado vocês e que vocês tenham saído desse podcast melhor do que quando vocês começaram a escutá-lo. Sem dúvida. Pessoal, te agradeço aqui a audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Toda semana, quinta-feira ao meio-dia, novos episódios. E entre um episódio e outro, tem vídeos curtinhos que eu vou subindo aqui para você continuar se alimentando desse conteúdo maravilhoso que os meus convidados trazem para cá. Um beijo e até a próxima quinta.